Só começar a gravação. Pronto, então vamos lá. Começando nossa aula de número 1 do curso de formação docente para a diversidade. Então, o que eu falava era o seguinte, se tem uma falsa fala que diz que todos somos iguais. Não, nós não somos iguais. Todos somos diferentes. E é essa diferença que precisa ser respeitada, né? O fato de todos sermos diferentes é o que deve valer essa questão do respeito, da tolerância, né? Não existem duas pessoas iguais no mundo. Por mais que elas tenham várias características semelhantes, gostos semelhantes, mas elas são pessoas diferentes. Elas têm individualidades diferentes, e isso precisa ser respeitado. O grande problema da educação é quando os próprios professores não conseguem observar e não conseguem respeitar essa diversidade. E é justamente nesse sentido que é o objetivo dessa disciplina. É a gente observar que a diversidade ela está em todo lugar, né? E principalmente dentro da escola. A escola é um dos primeiros grupos sociais que nós temos na vida. A gente tem a família, tem a igreja, tem a comunidade e tem a escola. Só que a diferença da escola para os demais grupos sociais é que ela é um local de intencionalidade pedagógica. A gente não vai à escola apenas para se socializar, a gente vai também para se socializar, mas não apenas para isso, né? A escola é muito mais ampla, ela tem uma intencionalidade pedagógica. E é justamente por esta questão que a diversidade precisa ser respeitada aí, tá bom? Hoje, aqui vocês vão perceber que na estrutura do curso, a gente vai falar um pouquinho dessas situações e a gente vai começar a falar um pouquinho de como se organiza o sistema educacional brasileiro. Mas para que a gente vai falar de como se organiza o sistema se a gente está falando de diversidade? É impossível você ter uma visão de respeito, de tolerância à diversidade se você não conhece o próprio sistema em que você trabalha, né? Então, tudo isso faz parte desse conteúdo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando uma pergunta bem simples. Por que pensar a diversidade, né? Compreendemos que diversidade diz respeito à variedade, à pluralidade e diferença. Se analisarmos o contexto em que vivemos, é possível perceber que são poucas as coisas não variáveis. Na realidade, raras são exatamente iguais. Vivemos em um universo ímpar, isto é, composto de elementos diversos. Tudo à nossa volta é diverso. É muito raro você achar duas coisas idênticas. É muito raro, né? Agora, quando a gente fala em pessoas, aí é impossível. E os gêmeos? Gente, os gêmeos podem ser iguais na aparência. Tem gente que tem gente que pensa até hoje assim, né? Se eu pisar no pé de um gêmeo, o outro sente. Pelo amor de Deus, gente. Né? Vamos acordar um pouquinho. Então, essas situações que perpassam pelo respeito à diversidade, elas começam daí, por a gente entender que não existem pessoas iguais. Todos somos diferentes. E é a diferença que precisa ser respeitada. Ok? Bom, aí vem o seguinte, lembra que eu falei para vocês, a escola é um dos primeiros, né, um dos primeiros locais sociais, de interação social que a gente tem. Mas o primeiro de todos qual é? É a família, né? E assim como não existem pessoas iguais, não existem famílias iguais. As famílias podem ser de diferentes formas. E nesse mundo que a gente vive atualmente, aquela formação tradicional que a gente convencionou, família, pai, mãe, filho, isso é cada vez mais raro. A gente tem várias formações familiares e essas formações familiares são tão válidas quanto as outras. Vamos ver algumas delas? A gente tem aquela formação que é tradicional, que a gente chama da família matrimonial, que é formada pelo casamento. O homem se casa com a mulher, tem filho, é uma família matrimonial. A gente tem a família informal, que é aquela composta por uma união estável. Duas pessoas que não são casadas, mas simplesmente se unem e formam uma união estável. A gente tem o que a gente chama de família informal. A gente tem a família monoparental, cada vez mais comum, arranjada somente por um dos pais e seus descendentes. Geralmente, aquela mulher que teve... Essa é a mais comum, né? A mulher teve um filho, o pai não quis nem saber, abandonou, e é a mulher que toma conta, que é o pai, que é a mãe, e a família só tem um ramo, né? Só tem aquela ali das mães ou dos pais, geralmente muito mais comum das mães, e
praticamente a família não é composta pelo outro ramo da família, né? É só composta por um dos pais e seus descendentes. A gente tem a família anaparenteal, que ela é formada somente por irmãos, né? Geralmente são os órfãos, ou então aqueles abandonados. Familiar também é uma família, uma concepção de família. A família unipessoal é formada só por uma pessoa, também é uma família, né? Família mosaico é formada por pais separados com filhos de outros casamentos, né? Então, o pai, a mãe, eles têm filhos de outros casamentos e eles formam uma nova família totalmente mesclada, é o que a gente chama de família mosaico. A gente tem a família simultânea, composta de indivíduos que possuem mais de uma relação ao mesmo tempo. Em tempos modernos isso está muito comum. Se bem que antigamente isso tinha muito também, né? O sujeito que tinha uma família e tinha uma outra família escondida. Hoje não, hoje acontece até aí às claras, não é problema. E muitas, inclusive, convivem essas famílias. Quem vê aí a novela Pantanal, né? Você tem uma família simultânea, né? Na novela. E família eudemonista, formada por afetividade, entre tantos outros tipos de família. Essa família formada por afetividade é aquela em que pessoas que não têm laços de sangue, por questões de afetividade, que não quer dizer que seja casamento, mas só afetividade, se unem e acabam formando uma família que a gente chama de família eudemonista. Então, percebam a quantidade de arranjos familiares que a gente tem, fora outras que a gente aí não citou, mas podem aparecer. Isso é só para a gente entender o quanto diversos são os grupos sociais. E por que especificamente a gente está falando de família? Porque os professores precisam entender que as famílias dos alunos, que são grandes responsáveis por auxiliar no processo educativo, elas não são idênticas, elas não são aquela família perfeita. Como a gente fala, a família do comercial de margarina. Não é assim. Cada família tem suas peculiaridades, tem suas dificuldades, tem suas especificidades. E o professor precisa entender isso. A primeira coisa para ele entender isso é entender que as famílias são diversas, né? E essa diversidade precisa ser respeitada. Ok? Bom, e aí vem um conceito muito importante, que é o conceito da alteridade, né? Quando a gente fala em diversidade, o conceito da alteridade é muito importante. Então, olha aqui, ó. A alteridade tem como princípio a interação entre os seres humanos. Somente com essa interação somos um ser, um eu que se relaciona com um outro, que por sua vez também é um eu. E nessa relação se percebe no outro as mesmas necessidades que temos. É um pouquinho daquela questão de me colocar no lugar do outro. É entender que eu sou um sujeito de direitos, mas o outro também é um sujeito de direitos, né? Então, essa é a questão que demanda a alteridade. É eu entender os meus direitos, mas entender o outro também como um sujeito de direitos. Ao se colocar no lugar do outro, o eu o respeita como igual, mesmo sendo diferente. Isso que é importante. Nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Mas, por sermos diferentes, eu vou lhe respeitar como um igual, como igual a mim. O mesmo respeito que eu quero a mim, eu devo ao outro, né? Se a escola entender a alteridade como sendo inerente ao ser humano e trabalhar assertivamente com ela, o papel da educação irá além de um dever ou um direito expresso em lei. É quando a escola coloca em prática a alteridade, a educação ela sai do papel e ela passa a ser vivenciada, né? Porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre tipos de currículo, né? E na escola, geralmente, a gente tem o que a gente chama do currículo oculto. A gente tem um currículo real e a gente tem um currículo oculto. E aí, quando a gente for falar do currículo, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Ok? Bom, então, isso daqui é para a gente entender um pouquinho desse conceito de diversidade, do respeito à diferença. Agora, vamos falar da formação docente em si, das áreas de atuação, né? Para que a gente vai falar disso? O que tem a ver com a diversidade? Eu preciso entender aonde cada um atua, o que é a função de cada um. Isso daqui é um pouquinho do que a gente chama da organização do sistema educacional brasileiro. Então, aqui, ó, isso daqui sempre o pessoal faz o preparatório lá aos sábados, né? Sabe que eu tá com o ouvido inchado de tanto que eu falo. Percebam que a educação escolar ela vai se dividir em duas partes. No sábado retrasado mesmo eu falei disso, né?
Ó, educação básica, aqui em cinza, à esquerda, né? Educação básica e educação superior. A educação básica, por sua vez, ela vai se dividir em 3 níveis. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a educação superior vai se dividir em 2 níveis, a graduação e a pós-graduação. Ok? Dentro da educação infantil, eu tenho as subdivisões, a creche e a pré-escola. No ensino fundamental, eu tenho os anos iniciais, do 1º ao 5º, e nos anos finais, do 6º ao 9º ano. O ensino médio, ele é um único, né, do 1º ao 3º ano. A graduação, ela aparece em 3 modelos, licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, e a pós-graduação, ela vai aparecer como uma especialização, como um mestrado ou como um doutorado. Então, percebam que todo o sistema escolar brasileiro ele está representado aqui, desde a educação básica nas creches até o doutorado. Né? O obrigatório termina aqui, ó, na educação básica, do 1º ao 3º ano. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver que o obrigatório vai dar onde? Ele começa na pré-escola, né, aos 4 anos de idade, e vai até o 3º ano do ensino médio, como educação básica obrigatória. Ok? Vamos ver agora um pouquinho do que significa cada uma dessas partes aqui, sobretudo da educação superior. Da educação superior. Porque assim, a gente fala que a educação superior ela vai se dividir em licenciatura, em tecnólogo e em bacharel. Né? Mas o que diferencia cada um? Muita gente sabe, a licenciatura é quem vai trabalhar dando aula. E os outros? Então vamos ver as características de cada um. Licenciatura permite ministrar aulas da educação básica. O cara que se forma como licenciado em matemática, ele é habilitado para dar aula na educação básica em matemática. Tá? A presença de matérias de cunho pedagógico, o currículo dos cursos de licenciatura tem disciplinas de cunho pedagógico, didática, organização do sistema educacional brasileiro, fundamentos da educação, prática de ensino, estágio supervisionado. Okay? E a duração da licenciatura varia de 4 a 6 anos. 6 anos, geralmente, é o prazo expandido. Né? A resolução que estabeleceu as licenciaturas, ela estabelece em prazo de 4 anos, 3.200 horas. Né? Então, geralmente, as licenciaturas têm uma duração de 4 anos. O tecnólogo, que é um curso novo, que muita gente, às vezes a gente fala tecnólogo, o pessoal acha que é técnico. Não, tecnólogo é uma graduação. Ela é uma graduação de curta duração, porque ela tem como objetivo uma área bem específica. Ela não é uma coisa muito ampla. Quer ver um exemplo? Eu tenho tecnólogo em logística. Tecnólogo em logística ele dura geralmente 2 anos. Só que quando a gente estudava administração, que é o bacharelado, você também estudava logística. Só que o tecnólogo ele não vai estudar todo o contexto da administração, ele vai estudar especificamente a questão da logística. Então, o tecnólogo possibilita atuar em apenas uma área específica, tem um objeto de estudo bastante específico e é um curso de curta duração. Geralmente, ele dura entre 2 e 3 anos. Né? Tem alguns de 3 anos, tem alguns de 2 anos e meio e alguns de 2 anos. É o prazo que dura um curso tecnólogo. Tá? E lembrando, é um curso de graduação. Quando a pessoa conclui, ela tem todo o direito de continuar os estudos em nível de pós-graduação, seja de especialização, mestrado, doutorado. E o bacharelado, que é o curso, é o tradicional curso, né, superior. Estuda-se um pouco sobre tudo dentro da área escolhida. Então, por exemplo, o cara que faz um bacharelado em matemática, ele não pode dar aula de matemática para a educação básica. Mas ele é um matemático, ele vai estudar um pouquinho de cada área desse grande campo que é a matemática. Então, ele vai estudar análise real, ele vai estudar estatística, ele vai estudar geometria plana, geometria espacial, ele vai estudar um pouquinho de cada área. Ele não vai ser especialista em uma área. Ele vai ter a concepção geral. O bacharelado é um curso generalista. Né? Permite atuar em diversas áreas. E os cursos têm duração de 4 a 6 anos. Né? Os cursos mais demorados, como medicina, duram 6 anos. Né? Engenharia, direito, duram 5. Em sua média, 4 anos. Ok? Bom, então isso daqui é um pouquinho do que é essa organização. Aí vamos seguir com as incumbências agora, né? Porque, assim,
Quem manda em quê? A pior coisa que existe é quando você não sabe a quem cobrar. É quando você não sabe, quando você vê alguma coisa errada e você reclama. Poxa, mas o prefeito não fez nada, só que isso não é a função do prefeito. Isso é uma função do governo do Estado. Então, a gente precisa saber que, no Brasil, a gente tem 3 esferas de poder. A esfera em nível federal, representada pela União, a esfera em nível estadual, representada pelos estados, e as esferas esfera em nível municipal, representada pelos municípios. No âmbito da educação, são órgãos responsáveis, ou seja, órgãos normativos dos sistemas. Então, por exemplo, em nível federal, eu tenho o Ministério da Educação e eu tenho o Conselho Nacional de Educação como órgão normativo. O Ministério da Execução é o órgão executor e o Conselho Nacional de Educação é o órgão normativo. É aquele que vai fazer as normas, as regras, estabelecer todos os regulamentos. Em nível estadual, se no federal eu tenho o Ministério da Educação, em nível estadual eu tenho a Secretaria de Educação, ou as Secretarias Estaduais de Educação. Isso no contexto normativo. No federal eu tinha o Conselho Nacional de Educação, no estadual eu tenho os Conselhos Estaduais de Educação, CEE. Quer ver um exemplo? Os cursos técnicos, eles não são regulamentados pelo MEC. Cursos técnicos são regulamentados pelo CEE, pelos Conselhos Estaduais de Educação. Geralmente, aqui na Gestar, a gente trabalha com um curso técnico, né? Curso técnico EAD. A primeira pergunta que muita gente me faz, vem cá, esse curso é reconhecido pelo MEC? Aí tem horas que eu explico. Tem horas que eu falo assim, gente, não vale nem a pena explicar, porque a pessoa não vai conseguir entender. Ela acha que se não é reconhecido pelo MEC, não é legal. Não. Existem as competências normativas para cada um. Graduação são cursos que são autorizados, reconhecidos e credenciados pelo MEC. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um curso de pedagogia, vou me matricular. Para me matricular, eu preciso ver se esse curso, se essa faculdade é autorizada, se o curso é reconhecido, né? Então, aí, pelo MEC, nível de graduação. Agora, quando eu estou falando de ensino técnico, não é o MEC que faz isso, são os Conselhos Estaduais de Educação. Então, existem as competências para cada um. Ok? A mesma coisa escola. Meu filho está estudando numa escola ali. Será que essa escola é reconhecida pelo MEC? Não, garanto a você que não é. O MEC não reconhece escola de ensino médio. Né? Se for ensino médio ou ensino fundamental, quem reconhece é o Conselho Estadual de Educação. Você tem que ir lá no conselho para ver. Se for uma escola de educação infantil, é nível municipal, é Conselho Municipal de Educação. É o terceiro nível que a gente vai falar agora. Ó. Nível municipal. O órgão executor é a Secretaria Municipal de Educação. Cada município tem a sua Secretaria Municipal de Educação. E o órgão normativo é o Conselho Municipal de Educação. O detalhe é que nem todos os municípios têm um Conselho Municipal de Educação. Quando isso não acontece, o fato deles não terem esse Conselho Municipal de Educação, eles acabam sendo regidos pelo Conselho Estadual de Educação. Mas o correto é que todos tenham o seu órgão normativo próprio, que é o Conselho Municipal de Educação. Ok? Até aí tudo tranquilo? Ok. Então, seguimos. Aí vem as formas de atuação. Eu coloquei aqui um exemplo do curso de pedagogia. E, por coincidência, tem um monte de pedagogo aqui hoje. Né? Inclusive o pessoal que está fazendo pedagogia pela Unifacvest. Aí, pela Unifacvest, pela FECAF. Olha aqui que interessante. A pessoa que faz o curso de pedagogia, ela pode atuar onde e como? Então, vamos lá. Existem várias entradas para se atuar como pedagogo ou como professor, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz que a escolaridade mínima para se atuar nos anos iniciais da educação infantil, alguém lembra?
Quem já teve aula comigo já ouviu falar isso umas 300 vezes. Qual é a escolaridade mínima para se atuar como professor dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil? Boa noite. Boa noite. E aí? Formação normal ou magistério do ensino médio? Isso aí. Magistério do ensino médio. O antigo curso normal. Ah, mas aqui no meu município pede que seja pedagogo. Legal. Ótimo. Quanto maior o nível, melhor. Mas o mínimo exigido pelo MEC, ensino médio. Tá? Então, percebam aqui que a gente tem magistério, nível médio, né, pode atuar com a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental. Quando a pessoa faz a licenciatura em quê? Matemática, letras, história, geografia, química e física. Onde ela pode atuar? Ela pode atuar na educação infantil, abre aspas, dependendo do curso que ela fizer. Educação física, ela pode, né? Agora, obviamente que o professor de química não vai atuar na educação infantil, né? Então, entendam aí essa... Então, pode atuar no ensino fundamental e no ensino médio. Agora, olha a pedagogia, o que acontece. A pessoa que se gradua em pedagogia, ela pode atuar na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, no ensino médio, na modalidade normal, né? Curso magistério de nível médio, formação de professores, na educação profissional, na educação de jovens e adultos, nos serviços e apoio escolar, na gestão do sistema escolar, na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas e de instituições de ensino. Então, esse quadro aí é até interessante, porque sempre que as pessoas vão falar comigo, e muita gente me pergunta, eu queria fazer uma outra graduação, o que você me sugere fazer? E geralmente eu sugiro para quem não é pedagogo, faça pedagogia, porque é um campo muito amplo. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com criança pequena. A pedagogia não é trabalhar com criança pequena apenas, né? Você pode, geralmente é o maior campo para você trabalhar. Mas eu, por exemplo, eu sou pedagogo. Onde eu atuo hoje, além de estar aqui com vocês atuando na Gestar, coordenador, gestor de polo, eu sou pedagogo do Ministério Público do Estado da Bahia. Eu atuo dentro do Centro de Estudos, trabalhando com formação continuada de promotores, procuradores de justiça e servidores do Ministério Público. Então, olha como é que o campo ele é amplo, né? Além disso, eu poderia atuar em coordenação, em orientação, em supervisão, em inspeção escolar, em gestão dos sistemas de ensino, tanto no âmbito das escolas quanto no âmbito das secretarias de educação, na educação profissional, na educação corporativa. Então, assim, é um campo muito amplo. E, obviamente, naqueles que a gente conhece, educação de jovens e adultos, educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental. Nos cursos de magistério de nível médio, eu posso atuar como professor. Então, é um campo bem amplo. E lá no bacharelado, olha o que diz. É nu e cru. Bacharelado não habilita o profissional a lecionar. Ah, mas eu sou engenheiro, eu não posso dar aula de matemática? Você pode até ensinar, mas não na educação básica. Para se ensinar na educação básica, é preciso ser licenciado. O que a LDB, a exceção que a LDB faz, é para o ensino profissional, né? Ah, eu sou engenheiro, então tem lá aqueles itinerários formativos do ensino médio, que a gente vai ver na próxima aula. Tem os itinerários formativos do ensino médio, e lá tem uma disciplina que fala sobre alguma coisa que tem a ver com engenharia. Eu posso trabalhar nisso, porque eu tenho experiência nessa área. Mas na educação básica, na formação geral, não. Eu preciso ser licenciado. E existem vários cursos que habilitam isso, né? A pessoa que é bacharel, que é tecnóloga, ela pode fazer o curso de formação pedagógica para se habilitar para o exercício do... Inclusive, tem alunos aqui que estão fazendo com a gente, né? A formação pedagógica em menos tempo para se habilitar à educação básica. Bom, então, isso aqui é importante porque
Até para a gente reclamar, a gente precisa saber do que reclama, né? Então, eu preciso saber quem pode atuar em cada área. Eu preciso saber qual é a formação básica de cada área. Tudo isso tem que estar muito claro. Ok? Seguimos. Diversidade curricular. E é aí que entra o currículo que eu tinha falado, e eu acho que aqui é um ponto importantíssimo para a gente conversar. Currículo é o documento que expressa as diretrizes teóricas e práticas a serem desenvolvidas na escola. Basicamente, trata-se de um instrumento facilitador de administração escolar em sua totalidade. Ele reflete as intenções, os objetivos e métodos utilizados no sistema escolar. Tá? Rodrigo levantou a mão, quer falar alguma coisa, Rodrigo? Sim, professor, esse material vai estar em PDF para gente? Sim, eu vou encaminhar para vocês lá pelo grupo depois. Ah, Tá? tá bom. Tudo bem, obrigado. Tanto essa apresentação aqui, eu encaminho o link, e também o material em PDF eu encaminho para vocês. Amanhã, provavelmente, vocês já estão recebendo lá pelo grupo. Tá bom? Tá ok, tá bom. Bom, Obrigado. aí a gente vai falar de currículo, né? A palavra currículo, ela gera, assim, algumas questões, né? Geralmente o pessoal fala currículo, o pessoal pensa logo em currículo para procurar emprego, né? Só que no contexto educacional, currículo tem uma outra concepção, né? Algumas pessoas interpretam o currículo como a matriz curricular, como aquele papel em que a gente coloca tudo que vai ensinar na escola. Só que o currículo é muito mais amplo que isso. O currículo, ele reflete a intencionalidade pedagógica da escola. Ele vai refletir todas as diretrizes, tanto teóricas quanto da parte prática, que a escola vai botar em execução. E até por isso, o currículo ele pode ser, ele se reveste de algumas peculiaridades. E aí a gente pode classificar esse currículo em 3 tipos, que a gente precisa ficar muito atento para não se deixar enganar. E quais são esses tipos de currículo? A gente tem primeiro o currículo formal, também chamado como currículo oficial, ou currículo prescrito, ou currículo explícito. Que currículo é esse? É aquele que está no documento, né? É estabelecido pelo sistema de ensino oficial, que determina diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos a serem trabalhados em cada etapa de ensino. As diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais fazem parte do currículo formal, assim como a nova Base Nacional Comum Curricular. Então, tudo que está expresso nos documentos normativos faz parte do que a gente chama do currículo formal, do currículo oficial. Mas nem sempre esse currículo formal oficial é o currículo que se desenvolve dentro da escola. O currículo que se desenvolve dentro da escola é o que a gente chama do currículo real. Ele pode até ser um currículo formal, mas pode também não ser. O que seria esse currículo real? O currículo real expressa o que deve acontecer dentro das escolas. Ele deve estar relacionado com o projeto político-pedagógico de cada instituição e seus planos de ensino. Então, assim, os PCN dizem uma coisa, a Base Nacional Comum Curricular diz uma, só que com base na peculiaridade aqui da minha escola, eu penso que eu tenho que priorizar determinada situação. Então, eu vou montar um currículo que vai se adaptar ao que realmente a minha escola precisa. Esse é o currículo real. É o currículo que realmente vai ser executado, né, com base no que a escola precisa. É o que vai ser planejado no âmbito da escola. É ele que vai ser executado? A gente não sabe, mas é o que vai ser planejado, né? O que realmente vai ser executado é o que a gente chama do currículo oculto, que é o último aqui que aparece. É o que realmente acontece na sala de aula, que vai além do planejado. Ele representa efetivamente o que os professores ensinaram e os alunos aprenderam. Eu posso ter lá no meu currículo, prescrevi lá, olha, eu vou trabalhar assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e quando chega em sala de aula, o professor não consegue fazer nada daquilo. Ou então a conversa toma um outro rumo, o professor desenvolve uma outra atividade. Esse é o currículo oculto. Esse é o currículo que realmente está sendo desenvolvido, né? Quer ver um outro exemplo de currículo oculto?
O currículo real, o currículo oficial, o currículo prescrito diz: devemos cuidar dos rios, devemos zelar pela natureza, não devemos jogar lixo no chão. Bonito, todo mundo bate palma, todo mundo sabe. Aí, quando a aula acaba, você olha para o chão, parece um chiqueiro, lixo para tudo que é lado. Esse é o currículo oculto. O currículo real diz uma coisa, mas o que realmente se desenvolveu foi outra. Se realmente esse conhecimento fosse internalizado, de que eu não devo jogar lixo no chão, porque isso faz mal para a natureza, isso atinge nós mesmos. Se isso tivesse sido internalizado, a sala não estaria suja, né? Então, o currículo oculto está dizendo totalmente oposto ao que está sendo pregado no currículo explícito. Então, percebam que currículo oculto é o que realmente acontece. É o que realmente é colocado em execução. E nem sempre o currículo oculto é uma coisa boa, né? Por isso que a gente tem que se policiar sempre. Sempre devemos nos policiar com o que a gente está colocando. Quer ver um exemplo que mostra muito disso? Em 2015, eu visitei uma instituição em São Paulo chamada Projeto Âncora. Se vocês tiverem curiosidade, depois procurem na internet, vocês vão ver. O Projeto Âncora foi um projeto que aconteceu... Hoje ele ainda existe, mas não é a mesma coisa. Ele não tem a mesma concepção. Ele foi criado em São Paulo para servir como uma réplica do que seria a Escola da Ponte de Portugal, que é uma escola com uma pedagogia totalmente diferenciada, né? E lá, a proposta do Projeto Âncora, assim como da Escola da Ponte, era uma educação na democracia. Não era uma educação democrática apenas, era uma educação na democracia. Partia-se do princípio que as crianças deveriam vivenciar a democracia, né? E como se vivencia a democracia? Na prática, né? Então, uma das coisas que os professores ensinavam era o seguinte: a gente não ganha nada no grito. Nós devemos ouvir o outro e esperar a nossa vez de falar. E aí, chegando lá, conversando com o professor de lá, e ele estava contando para a gente, olha, no início foi traumatizante. Por quê? Se eu queria mostrar para eles que eu não resolvia nada, que nada se devia resolver no grito, eu não podia simplesmente falar, cala a boca todo mundo que eu vou falar. Não podia fazer isso. Não. Eu estava mostrando que era assim que se resolvia um problema. Então, os alunos novos não conheciam como era, falando, aí ele dizendo que levantou a mão. Ficou com a mão levantada, esperando eles pararem, porque assim, a regra é, quando você quer falar, você levanta a mão e aguarda a sua vez. E ele ficou com a mão levantada. Ele falou que teve que segurar a mão, trocava a mão, mas em momento algum ele interrompeu, seja através de grito, seja de qualquer coisa, justamente para ele mostrar que não é assim que se intervém, né? E ele ficou, e ele falou que ficou uns 10, 15 minutos lá e tudo, até que o professor quer falar, e foi todo mundo, o som baixando. Quando todo mundo ficou quieto, ele falou. É um exercício que a gente deveria fazer mais. Porque é muito mais fácil eu mostrar que eu não preciso, que eu não devo gritar, não gritando. Geralmente a gente conhece o professor assim, para de gritar, né? O professor gritando, mandando parar de gritar. Olha o exemplo aí, né? Então, assim, se eu digo que as questões têm que ser resolvidas com a fala mansa, sem gritar e sem me interromper o outro, eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Tá falando? Espero, agora é minha vez e agora eu falo. E com isso foi se criando uma disciplina. Então aí estava o currículo oculto. O currículo oculto gerou essa mudança no comportamento, né? O que realmente estava acontecendo ali dentro de sala de aula. Ficou claro isso daí, gente, essas concepções de currículo? Ok? Posso prosseguir? Sim. Então seguimos. Agora,
a gente vai falar de dois conceitos fundamentais em educação para mim. E eu trouxe esses conceitos, que são os conceitos de igualdade e equidade, através de dois desenhos que muitos de vocês devem conhecer. O primeiro é esse daqui, ó. Para ser justo, todos precisam fazer a mesma prova. Geralmente o pessoal fala em igualdade, né? Isso é igualdade. Não, igualdade é igual para todo mundo. Isso é igualdade. Né? Aqui eu sou justo, igual para todo mundo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Olhem o desenho. Vocês concordam que aí foi usado um critério de igualdade? Concordam comigo? Igualdade foi usado aí. Concordam? Não. Não? Por que não? Vamos comer coisa aqui, velho. Rodrigo concorda. Por que vocês não concordam que foi usado um critério de igualdade aí? O professor está ali sentadinho, ele vira, ó, vocês vão fazer a mesma prova. Isso não é igualdade, não? Não. Nesse caso, não. A grande questão é o seguinte, isso daí é igualdade. Só não é justo. Essa é a diferença. Aí tem igualdade. Igualdade é tratar todos de maneira igual. Isso é igualdade. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: tratar todos aí de maneira igual foi justo? Sim ou não? Não. Aí não. Né? Ó, para ser justo, todos precisam fazer a mesma prova. Por favor, subam naquela árvore. O macaco adorou, né? Ele está comemorando ali. Agora, coitado do rinoceronte, subir naquela árvore. Né? O jacaré, coitado. A cobra até que estaria bem ali tudo, né? A borboleta vai voando, tá tranquilo. Agora, percebam, existe igualdade, porque eles estão sendo tratados de maneira igual. A questão que a gente tem que se perguntar é: a igualdade, nesse caso, foi justa? Não foi. Né? É isso daí que a Rosidete falou. Igualdade é uma coisa, equidade é outra totalmente diferente. Estamos falando de igualdade. Igualdade foi colocada aqui. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse conceito de igualdade. Né? Não, aqui eu sou justo, eu trato todo mundo com igualdade. Igualdade nem sempre é justo. Lembrem-se sempre dessa fotinho aí. O professor aí, ele está tratando todo mundo de maneira igual. Eu não posso dizer que ele não está empregando um conceito de igualdade. Está sim. Todo mundo está sendo avaliado de maneira igual. O grande problema é que essa igualdade não está sendo justa. Né? Então, aqui... Oi, Edna, pode falar. Estou dizendo, nesse caso aí, não está sendo respeitada a diferença, né? Desculpa, picotou sua fala. Fala de novo, por favor. As diferenças não estão sendo respeitadas em relação a esses animais. Pois é, eles têm diferenças muito grandes entre eles. Então, como é que você pode aplicar uma mesma avaliação para eles se eles são tão diferentes? Aí você está usando um critério de igualdade que não é justo, porque eles são muito diferentes entre eles. Isso que a gente tem que pensar na escola. Por que na escola eu aplico uma mesma prova para todo mundo se nós somos diferentes? Se nós aprendemos de maneira diferente? Se nós temos ritmos de aprendizado diferentes? Se a gente tem formas de aprender e desenvolver a aprendizagem e de desenvolver o conhecimento diferente? Então, é isso que a gente tem que ficar muito atento. Né? Por isso que, em outras vezes, eu já falei com vocês da diversidade de avaliações. Eu preciso avaliar da maneira mais diversa possível. Vamos supor que o professor avaliou aqui subindo uma árvore. Ele poderia depois avaliar, bom, agora vocês vão atravessar um rio, agora vocês vão correr, agora vocês vão... Que pudesse cada um
expressar a sua potencialidade, né? E isso seria a diversidade de instrumentos. Então, aqui eu tenho um conceito de igualdade, mas que não é justo, em que não há equidade. Agora, nesse outro aqui, vai ficar bem claro para a gente, clássico, né? A diferença entre igualdade e equidade. Olha aqui à esquerda, a gente tem igualdade. Na igualdade, percebam que estão todos os três no mesmo caixotinho, do mesmo tamanho. Ah, não, comigo é tudo na igualdade. Todo mundo tem que receber a mesma coisa. Muita gente fala isso, né? Igualdade é isso, é igual para todo mundo, não interessa. Então, o pequenininho ali, coitado, ficou num caixotinho e não está vendo nada. O do meio ficou no caixotinho, ficou ali com a cabeça, está conseguindo enxergar. E o altão ganhou no caixote para ele ter uma festa. Ou seja, se eu olhar por esse prisma aqui, eu empreguei o conceito da igualdade, mas foi um conceito justo? A exemplo do anterior, não foi justo. Agora observem a equidade. Equidade, qual é o conceito por trás da equidade? Equidade é tratar os desiguais de maneira desigual. É tratar os diferentes de maneira diferente. Aquele que precisa mais, recebe mais. Aquele que precisa menos, recebe menos. Então, observem aqui, ó. O pequenininho, ele ganhou 2 caixotinhos. Aí ele consegue ver. O do meio, com um caixotinho, ele também consegue ver. Percebam que eles estão na mesma altura, ó. E o grandão não precisa de caixotinho, porque ele já consegue ver sem o caixote. Então, observem como os 3 estão tendo a mesma oportunidade. Isso se chama equidade. Os 3 estão tendo a mesma oportunidade, e para que os 3 tenham a mesma oportunidade, foi preciso dar mais a quem precisava de mais. Esse é o conceito que a gente traz para a educação, da equidade. Deve receber mais quem precisa de mais. Eu acho que por meio dos quadrinhos, dos desenhos, fica mais fácil entender a diferença de equidade e igualdade, né? Ficou claro aí para vocês esse conceito? E é importante isso porque o conceito de equidade, ele é a base da Base Nacional Comum Curricular, tá? A equidade é a base da base, né? É onde se alicerça a Base Nacional Comum Curricular. Ok? Seguimos. E na nossa última parte aqui, a gente vai falar agora de uma parte mais burocrática, que são os níveis de ensino. E hoje a gente vai falar só de 2, da educação infantil e do ensino fundamental, né? Na próxima aula a gente vai entrar no ensino médio e no ensino superior. Olha aqui, ó. Isso daqui é uma tabelinha que mostra a educação escolar, tá? E como ela se divide. Então, educação básica vai se dividir em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, por sua vez, a creche de 0 a 3 anos, a pré-escola de 4 a 5 anos. A educação infantil é gratuita, mas ela é obrigatória apenas a partir dos 4 anos de idade. E é de competência dos municípios. No ensino fundamental, a gente tem os anos iniciais ou ciclo 1, isso vai variar muito da nomenclatura que cada município vai usar, cada estado vai usar, né? De 6 a 10 anos, do 1º ao 5º ano, e os anos finais de 11 a 14 anos, do 6º ao 9º. Essas idades, elas são idade de referência. Se os alunos não tivessem defasagem em idade série, o correto seria que todos cumprissem essa idade corretamente, né? É obrigatório e gratuito. Os municípios atendem os anos iniciais e o Estado aos anos finais. Não é uma regra, tá? Em tese, os municípios devem atender anos iniciais e anos finais. Mas em muitos lugares ocorre essa divisão justamente por questões financeiras. E o ensino médio, 1º ao 3º ano, de 15 a 17, é obrigatório e gratuito, é de responsabilidade dos estados e pode ser técnico ou pode ser técnico profissionalizante
ou não. Né? E o ensino superior, a graduação, como a gente já falou, licenciatura, bacharelado, tecnólogo é a que está acima dos 18 anos. Não necessariamente também, tá, gente? Existem casos em que as pessoas com menos de 18 conseguem entrar na graduação porque concluíram o ensino médio antes disso. E eles entram normalmente, tá bom? O pré-requisito é ter concluído o ensino médio. Então, independente de ter 18 anos ou menos. Lembrando que a graduação é de competência da União, a quem cabe autorizar e fiscalizar as instituições privadas de ensino superior. Na LDB, existe aquele parêntese que diz que as instituições criadas e mantidas pelo Estado de ensino superior fazem parte dos sistemas estaduais de educação. Então, a competência de autorizar e fiscalizar, nesse caso, cabe aos estados. Ok? Bom. Aí vamos falar um pouquinho da educação infantil, né? O que é essa educação infantil? A educação infantil é a primeira etapa da criança na escola, que vai de 0 a 5 anos de idade e tem como foco o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. Crianças de 0 a 3 anos podem frequentar as creches ou instituições equivalentes. Já para as crianças entre 4 e 5 anos, o ensino é realizado em pré-escolas, segundo o artigo 29 da LDB. Lembrando que quando a criança completa 4 anos, a escolaridade passa a ser obrigatória, né? O ensino escolar obrigatório começa aos 4 anos na pré-escola. Então, até os 3 anos, não é obrigatório, né? Muitas mães, principalmente aquelas que trabalham, até recorrem às creches, mas não é obrigatório. A partir dos 4, passa a ser obrigatório e gratuito, tá? Obrigatório e gratuito. Aí a creche é gratuita, mas não é obrigatório, tá? Seguindo. Ensino fundamental. O ensino fundamental é dever do Estado e uma etapa obrigatória da educação básica, ministrada em língua portuguesa e garantindo às comunidades indígenas o uso de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem, né? O ensino fundamental ele vai ser ministrado em português, mas vai ser garantir às comunidades indígenas o uso das línguas maternas. A jornada escolar, que está no artigo 34 da LDB, é de, no mínimo, 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula para o turno diurno, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. A ideia é uma concepção de horário em tempo integral, né? Que, para ser considerado horário em tempo integral, é preciso 7 horas diárias. Atente para o sentido de trabalho efetivo em sala de aula, que não considera atividades diferenciadas na carga horária mínima. E trabalho efetivo em sala de aula, quando a gente fala que não considera atividades diferenciadas, mas em momento algum está falando, se eu estou tendo uma aula de artes, não conta. Conta. Sala de aula não é só aquele quadrado que está ali, né? O artigo 32 da Lei 11.274 determina que a duração mínima do ensino fundamental é de 9 anos. Né? Foi um ensino fundamental de 9 anos, uma lei de 2006, sendo ministrado de maneira obrigatória e gratuita na escola pública. Embora seja presencial, pode ser utilizado o ensino à distância como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. O ensino fundamental ele é sempre presencial. Quais são as exceções? Como complemento da aprendizagem ou em situações emergenciais, como a que a gente teve agora há pouco, da pandemia, né, do Covid. As crianças estudaram à distância, porque não tinha outra possibilidade, foi uma situação emergencial. Então, usou-se essa exceção prevista na LDB para que as aulas pudessem acontecer à distância. Ok? Bom, gente, ficou alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma questão aí a ser colocada? Comigo tranquilo, Alexandre. Perfeito, então. Então, assim, hoje nós vamos concluir aqui. Esse primeiro momento, a gente falou um pouquinho dos conceitos de equidade, igualdade e diversidade. Começamos a ver um pouquinho da organização. Na próxima aula, a gente vai terminar essa questão da organização e vamos nos aprofundar em alguns conceitos de diversidade aí, tá bom? Então,
lembrando só lá do início da aula, né, que eu falei para vocês, os certificados do pessoal que fez História da Educação começam a ser enviados amanhã. Reitero o convite que fiz para vocês de quinta-feira, nós vamos ter a abertura do curso da Embasa, que também vai ser online, então estão todos convidados. E o Rodrigo, foi até bom, o Rodrigo me perguntou do material. O Rodrigo, não é nem material, é o livro, né? O livro Formação Docente para a Diversidade, eu vou disponibilizar ele em PDF. Então, todo o conteúdo do livro é a base das nossas aulas. Então, lá, inclusive, tem muito mais coisa que eu não coloquei aqui, né? Eu fiz só um resumo de alguns pontos, vocês vão ver que várias coisas que estão aqui, essas tabelas, estão todas lá no livro. Então, amanhã eu estou colocando lá o livro no grupo, é só vocês baixarem e irem conversando. O pessoal que já faz graduação, né, tem o livro. Deixa eu ver se eu tenho até ele aqui. Não tenho. Como eu sou docente, eu não tenho. Mas, amanhã eu estou colocando ele lá em PDF, então vocês vão poder consultar, imprimir, fazer o que quiser. Ok? Então, pessoal, Ok. encerrando por aqui, voltamos na segunda-feira que vem e, sei lá, tchau, tchau, gente. Vamos nos falando. Qualquer coisa, nos falamos lá pelo grupo agora, ok? Tá. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.